Marco Zero. Na aurora do conhecimento. Transição do macaco para o homem. Há milhares de anos, em uma época ainda não estabelecida, existia uma raça de macacos antropomórficos extraordinariamente desenvolvidos, decorrente da sua maneira de vida. Suas mãos ao trepar, tinham que desempenhar funções distintas das dos pés, adotando para si uma posição ereta, onde foi um passo decisivo a transição do macaco ao homem. George tem o dom da visão aprimorada. E a capacidade superior de feder. Conservação de alimentos através do sal, fogo, descobrimento e conservação. Devido à necessidade para apanhar frutos no alto e sua autodefesa, utilizou pedras como armas. Ao longo do tempo essas descobertas foram se aperfeiçoando e foram dando espaço para novas, como a descoberta do sal para conservar alimentos. Essas conquistas que marcaram novos avanços nas evoluções dos seres humanos. Outros e maiores acontecimentos só foram possíveis com a descoberta e conservação do fogo. A evolução dos homens na agricultura. A transformação dos humanos em agricultores exigiu grandes modificações na sua postura, o que lhes proporcionou certo domínio sobre a natureza e facilitou-lhes a obtenção de alimentos, o que os obrigou a tornarem-se observadores da vida de plantas e animais. As relações entre as operações agrícolas e o aumento das colheitas conduziram à elaboração das primeiras teorias, pontos de partida para o surgimento de uma ciência racional, aperfeiçoando de técnicas agrícolas, sendo capazes de obter de menores extensões de terras uma maior quantidade de alimento e com melhor qualidade. O estudo de plantas foi um dos primeiros conhecimentos da humanidade, que necessitava selecionar raízes, caules, folhas, frutos e sementes destinadas à alimentação, vestuário, construção e remédios. Para que pudesse aumentar a produção foi necessário criar represas artificiais e canais de distribuição de água. A metalurgia. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, o homem começou a usar metais como o ouro e o cobre, descobrindo assim a metalurgia, que talvez tenha sido um acontecimento acidental, quando faziam o fogo em um terreno onde havia malaquita ou azurita. Este metal, então, é despejado em um tonel, pesando só ele 32 toneladas. Esta fornalha chega à temperatura de 1.650 graus centígrados. Quente o bastante para liquefazer qualquer coisa. A fornalha é aquecida por 3 eletrodos e por 4 queimadores de gás natural. O conteúdo do tonel é então despejado na fornalha. As peças de metal entram em contato com o aço liquefeito e um sistema de ventilação retira a fumaça que é produzida. Neste calor intenso, as 60 toneladas de metal se derreterão em cerca de 60 minutos. Esta mistura fundida é composta de impurezas que sobem à superfície quando o metal fica liquefeito. A seguir, o dispositivo lança oxigênio para dentro do aço derretido, o que reduz seu conteúdo de carbono, homogeneizando a mistura e acelerando o processo. Uma concha é posicionada debaixo da fornalha. O aço derretido será transferido da fornalha para esta concha. O aço derretido flui facilmente para a concha. A concha pesa 55 toneladas e tem capacidade para 115 toneladas de aço derretido. E um guindaste capaz de içar 180 toneladas levanta sua carga. São introduzidos aditivos para se obter o tom correto do aço. Aqui os eletrodos são retirados da concha da fornalha. Um operário agora abre as torneiras do distribuidor. O aço derretido corre para as formas. Ele esfria rapidamente e começa a endurecer. Um total de 400.000 toneladas de barras de aço é produzido nesta usina todo ano. Egito, uma região cercada por desertos e o famoso rio Nilo. Há milhares de anos, ocorreram chuvas abundantes no coração da África. Pouco a pouco, um fluxo de água se formou e gradualmente foi crescendo. Essas águas tornaram-se um dos maiores rios do mundo, o Rio Nilo. Muitas populações se instalaram às margens desse rio, mas viver perto do Nilo tinha seus altos e baixos.
Na estação chuvosa, as águas subiam tanto que todas as terras ao redor ficavam inundadas. Mas quando as águas baixavam, a terra tornava-se ideal para a agricultura, pois o solo ficava muito mais fértil. Há milhares de anos, os povos nômades começaram a se fixar e a construir casas ao redor do Nilo. Assim nasceu o Antigo Egito. O povo egípcio usava as cheias do rio Nilo em seu benefício de forma muito inteligente. Eles inventaram um sistema de irrigação que fazia crescer ainda mais a plantação. Astronomia e ciências. Os antigos egípcios foram grandes astrônomos e cientistas. Na verdade, eles criaram o calendário de 365 dias e cada dia dividido em 24 horas. Esse é o mesmo calendário que utilizamos hoje para saber em que dia da semana estamos, ou para ver quando começam as férias. Dentre todos os cientistas do Império Egípcio, um ganhou destaque e é conhecido ainda hoje: Imhotep, o Sábio. Imhotep foi fundador da medicina egípcia, bem como o sacerdote supremo e vizir do faraó Djoser Netcheriket, para quem desenhou a primeira pirâmide. Assim, tornou-se o primeiro arquiteto da história. No Egito, os médicos eram muito queridos e respeitados. Eles usavam uma forma inicial de papel, chamado papiro, para escrever anotações médicas e diagramas. Essas anotações, reunidas como um livro, foram transmitidas de geração a geração. Algumas existem até hoje. Graças a esses papiros, sabemos que os egípcios já tinham médicos especialistas que tratavam da pele, dos ossos, dos dentes e do coração, assim como nós temos hoje. Os antigos egípcios também conheciam muito bem o corpo humano e utilizavam centenas de fórmulas para fabricar medicamentos para tratar de qualquer tipo de doença. Para os pacientes muito doentes, os egípcios tinham muitos instrumentos para realizar cirurgias. As primeiras escritas, alfabética e chinesa. A primeira escrita alfabética, que conta com uma redução nos sinais gráficos para apenas 30 letras. Essa escrita, cujas duas primeiras letras são Aleph e Bet, foi transmitida pelos fenícios aos gregos e por estes, ao mundo inteiro, exceto a China. Os fenícios foram grandes comerciantes e navegadores, mas sobre a ciência hebraica, as referências são quase exclusivamente da Bíblia, porque os hebreus escreviam em pergaminhos. A escrita chinesa foi inventada há 1500 anos antes de Cristo, quando os fatos e feitos eram registrados pelos escribas reais. A matemática desse período era bastante desenvolvida e havia instrumentos para realizar cálculos, que assim deram origem aos que hoje conhecemos como ábacos. Nos fragmentos dos sermões Mudi, essa teoria era empregada na medicina chinesa, para explicar a causa das enfermidades. Os chineses e suas plantas. Os chineses cultivaram um grande número de plantas e sua farmacopeia descrevia produtos úteis, inúteis ou prejudiciais dos três reinos: animal, vegetal e mineral. Há vagas informações sobre transformações de metais e sobre a influência dos ventos sobre eles.